preciso expor um desabafo que é uma realidade de muitas de nós. Muitas de nós que somos mães solo. Eu vou contar um pouco da minha vida, um pouco da minha experiência. No dia 26 de maio de 2014, eu tive meu filho. Eu estava prestes a completar 21 anos de idade. Enfim, hoje ele já está com 11. Mas as circunstâncias pelas quais eu tive ele foram circunstâncias difíceis. Eu tive um relacionamento de, no máximo, 3 anos com uma pessoa. Um relacionamento conturbado, difícil. Tinha tudo para dar errado, desde o início e dito e feito. Deu errado, já começou errado, e meio errado, e findou errado. E eu era nova, era e não era, porque eu já tinha 18, sabe? Quando você é adulto, você sabe o que é certo e errado. Até mesmo quando você chega na pré-adolescência, você tem noção do que é certo e errado. Então, a gente tem que desenvolver o amor próprio e saber trilhar o caminho certo, o caminho certeiro. Né? Você está presente das pessoas que te querem o bem, mas eu sempre trilhei caminhos errados, caminhos torturosos. Pessoas que queriam o meu mal, seja amizades, relações, tudo. Só fui seguir o que era errado. Eu só não bebi, graças a Deus eu nunca tive vício com álcool e nem com drogas, mas tudo aquilo que era caminho incerto eu percorria. Não desenvolvia amor próprio. Eu, enquanto menina nova, bonita, tinha tudo para dar certo, para querer trilhar caminho de estudo, para querer trilhar um caminho para ser feliz, sabe? Buscar a Deus e tinha todas as oportunidades, porque quando a gente é jovem, as oportunidades elas estão aí. Abraça quem quer. E quem não quer, partiu o sofrimento. E eu conheci o sofrimento, né? Conheci jovem, poderia estar estudando, logo interrompi os estudos e aí descobri a gravidez, dei seguimento, mas para mim era confuso, era eu na casa da minha mãe. Para mim era uma coisa, eu tinha muito medo, sabe? Eu tinha um pânico muito grande sobre gestação. Na minha adolescência, eu tive a oportunidade de ver algumas colegas grávidas e para mim aquilo era o cúmulo do absurdo. Eu até sentia um certo ranço, olha só, que preconceito e que besteira. Enquanto elas tinham os maridos dela que davam apoio, eu acabei conhecendo a maternidade da pior forma possível. Eu acho que de certa forma foi para pagar minha língua e minha soberba. Conheci da pior forma possível, na casa da minha mãe. O pai, ele teve comigo até o 7º mês da gestação. Após isso, perna para que te tem. Arrumou outra para lá, me largou, olha. E aí, chegou o 7º, 8º, 9º mês, eu dei à luz a minha criança. Não foi na minha cidade, porque eu tive alguma complicação, eles me transferiram para a cidade de Feira de Santana. Daí, chegando lá, foi um processo muito doloroso. Eu, por ser maior de idade, sempre pobre, dependia do SUS, né? Tive pelo SUS. Só que não podia ter acompanhante, porque eu era maior e estava numa cidade e não pertencia à minha cidade natal. Tive a criança ali inexperiente, sabe? Um menino novinho ali. Gente, fui humilhada, sabe? Ouvi piadinha de médico, de enfermeira. E foi difícil. E foi punk, foi complicado. Mas ele nasceu saudável. Ele nasceu saudável e as coisas foram caminhando, eu fui me assimilando, acostumando com aquela situação. Mas sempre com o pai ausente, sabe? Aí chegou o momento foi com 1 mês e pouco que eu precisei registrar. Eu entrei em contato com o pai, mas aí o pai veio com uma ideia de que não era filho dele, não. Veio com a ideia de que queria um exame de DNA, que não sei o que. Eu, tá. Já que você não vai comparecer, eu vou registrar minha criança sozinha. Aí fui e registrei minha criança e até então abracei essa responsabilidade.
fiz o que eu podia. O que eu pude estava sob o meu alcance para criar, educar, processo de fralda, processo de desfraude, primeiro aniversário, quando adoecia, levar e buscar na escola. Tudo era eu, o pai 100% ausente. Eu reivindiquei na justiça, porque já que ele tinha dúvida, vamos tirar essa dúvida. Eu nunca tive a dúvida sempre veio da parte dele. Beleza, entrei na justiça, mas todo mundo sabe que justiça é um processo demorado. Cara, demorou 7 anos para a justiça. Isso assim porque eu questionei um funcionário, né, o porquê dessa demora tão grande da justiça. E depois de 7 anos, a realidade veio à tona, né? Ele viu que o menino era filho dele e tal, registrou. Depois de 7 anos, que aí ele passou a contribuir com valor. É um valor muito pouco, mas é o que ele pode, né? Ele entrou com advogado e reivindicou lá. Eu também não exijo, não, porque é o que ele pode dar. Foi a pessoa que eu escolhi para ter uma criança, sabe? A gente pode escolher o melhor e o pior. Eu escolhi a pior situação para minha vida, então não tenho nem que estar questionando ou reclamando. Eu reclamo o meu sofrimento. Na verdade, eu lembro, né? O sofrimento é muito torturante para mim, muito difícil passar por isso. Mas assim, eu peço que, assim, eu percebo que as pessoas julgam muito. Mas elas não pensam que é uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Um dia todo mundo é jovem, imaturo, não pensa tanto. Até adquirir maturidade leva um tempo. Um dia todo mundo comete um erro, sabe? Mas as pessoas, elas apontam o dedo e elas julgam como se elas fossem perfeitas. Como se elas tivessem nascido na perfeição. Eu errei, eu tô aqui contando minha história. Claro que eu me arrependo, mas a criança não tem culpa, né? E a criança é a única pessoa que sai em prejuízo e sai em sofrimento, né? Porque é difícil crescer sem a presença paterna. É difícil você chegar. Ele é pré-adolescente, mas ele tem uma revolta junto com ele. E eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é a minha parte quanto mãe, tento suprir, né, o vazio. O que eu posso fazer é a minha parte. É muito difícil, mas são as escolhas, né? E aí segue essa tese de que vamos ter amor próprio, tenha amor a você, não relacione com qualquer um, não queira não saber de qualquer um liso que não tem nada a lhe oferecer, nem sequer princípios éticos, respeito, sabe? Quando é desprovido de tudo. Não refiro só ao financeiro, que isso não é tudo. O financeiro a gente arregaça manga, trabalha e corre atrás. Eu estudei, eu me formei depois disso. Hoje eu tenho uma profissão, trabalho, né? Mas enfim, fica a dica, sabe? Tenha amor próprio. Escolhe o melhor pra você. Queira sempre o melhor. Porque a consequência, cara, a depender da escolha, é árdua. E é pra vida toda. Um filho é uma responsabilidade que eu vou levar pro resto da minha vida. E o preconceito sempre vai me perseguir, infelizmente.